E aí, povo, na boa, tudo tranquilo? Hoje vou falar sobre o conservadorismo, que é aquilo que deu fundamento ao bolsonarismo e que continuará dando fundamento aos remanescentes do bolsonarismo. Afinal de contas, sabe-se que o bolsonarismo, é um fenômeno que não vai morrer, né? Tantos outros fascismos estão por aí, porque justo o nosso fascismo nacional iria desaparecer, né? Não é verdade. Ele vai continuar por aí, portanto, precisamos estar bastante atentos. E o que justifica, portanto, a ideia de falar sobre o conservadorismo. E gostaria de falar tentando tirar do conservadorismo aquele mito, né, de que o conservadorismo é algo diabólico, tenebroso, 100% do mal, sem fundamento nenhum em lugar nenhum. Eu quero tentar falar de maneira mais filosófica e histórica para que possamos compreendê-lo e, portanto, se quiser negá-lo, né, fazê-lo de maneira coerente. Bem, o que é, da onde vem, o que é isso? Rapidinho, né? O conservadorismo. Pois bem, conservadorismo, ele é basicamente uma forma de ver o mundo que não é nova, claro, desde a Revolução Francesa para cá. Mas é uma forma de ver o mundo que opta pelo já existente. E por que opta pelo já existente? Porque o que já existe já foi elaborado, trabalhado, melhorado, ratificado pela experiência humana. Então, se está dando certo, por que inovar? Né? Se sempre foi assim, por que fazer diferente? Né? E qual é o medo que o conservador, do ponto de vista de visão de mundo, tem do novo? Nem é exatamente um medo. Eu trocaria pela palavra prudência. Né? Eles, os conservadores, portanto eu não me coloco no mundo dos conservadores, né? Os conservadores, eles, os conservadores, entendem que se está dando certo, nós podemos no máximo fazer ajustes para que fique melhor, mas rupturas não são bem-vindas. Veja que para o conservador a história é linear, ela tem lá um início, ela tem um desenvolvimento e ela vai continuar se desenvolvendo. Tem um fundamento cristão muito forte nisso, né? A história, ela não é humana, no sentido de que o seu desenrolar já está previsto, né? Ela terá uma sequência linear para frente. Isto não é humano, porque ela é assim. Nós vamos, né, preenchendo lacunas, vamos trabalhando nesse sentido, né, para que, veja bem, a história, o futuro existe para ratificar o passado. Como assim? Se deu certo até hoje, né, eu prevejo que o amanhã deverá ser muito parecido com hoje. Então eu me planejo. Quando chegar o amanhã, eu vou dizer que bom, deu certo, eu estou aqui. Então, percebo que é uma aposta naquilo que já foi feito e que deu certo. E o que não deu certo do que já foi feito, penso conservador, foi liberado, foi melhorado, foi qualificado, foi burilado, portanto, há de haver melhora. Perceba-se que para o conservador, um elemento que deu muito certo na história é a hierarquia. Vejam, os exércitos deram certo porque existe hierarquia. As indústrias deram certo porque havia hierarquia, havia o proprietário, o gerente, não sei quem lá, né? Olha a hierarquia, né? A hierarquia é muito boa porque
é assim. E é boa porque sempre foi assim. Olha o desenvolvimento, olha que maravilha hoje, temos aviões, temos carros, temos não sei o quê, né? Porque sempre foi assim, a hierarquia. Então, vejam que se fala muito, conservador, no problema da disruptura, né? Porque a ordem hierárquica, segundo eles, funciona e a desordem, a ruptura vai trazer o infortúnio, aquilo que não funciona. Portanto, veja bem que pobres sempre existiram, ricos também, pessoas fortes e pessoas fracas. Portanto, ser livre é bem posicionar-se, sob o ponto de vista hierárquico, nas estruturas. Vejam, eu sou livre, diria o conservador. Tu, melhor dizendo, tu és livre para se encaixar na ordem. Tu pode ser um miserável, tu pode ser um empresário, né? O que tem que haver é os miseráveis e os empresários. Isso sim, porque isso é hierárquico. Isso sempre foi assim e funcionou. Agora, aonde tu vai estar, olha como tu é livre, meu amigo. A ordem, né, está prevista e tu é livre para se decidir, fazer, obrar de maneira que tu te encaixe mais e melhor. Por quê? Porque é assim. Percebam que o liberalismo tem tudo a ver com o conservadorismo. Porque o liberalismo nada mais é, né, do que manter as coisas como estão. As pessoas, né, devem posicionar-se num estado mais liberal possível e vão lá se colocar dentro das estruturas prepostas já pelo Estado. Então, a liberdade é uma figura interessante, né? Porque os homens são livres, só não são livres para mudar a história, só não são livres para mudar a hierarquia, não são livres para mudar o que o hábito, do que a história humana colocou. Pois bem, agora vamos tentar trazer para o bolsonarismo, né? Esse conservadorismo, aí sim, um conservadorismo à brasileira e um conservadorismo que me choca muitas vezes, né? Mas vamos partir do princípio de que só é conservador aquele que tem algo para conservar ou acredita ter algo para conservar. É muito mais fácil eu me orgulhar de ser conservador se eu sou um empresário e tenho uma empresa para conservar. É muito mais fácil para mim ser um conservador se eu tenho uma família tradicional, portanto eu tenho uma tradição para conservar. Se eu tenho patrimônio, se eu tenho uma história pessoal que eu entendo como relevante, é mais fácil para mim ser um conservador. E mesmo que eu não tenha nada, eu posso crer que tenho, né? Eu posso crer que eu tenho uma família de margarina, de comercial de margarina, né? Pai, mãe, tudo organizadinho. Eu tenho isso e, portanto, eu devo preservar isso, eu devo conservar isso. Então, os conservadores precisam ter algo para conservar. Pode ser a minha fé, a minha crença. Agora, para o conservador, é um problema quem nada tem. Porque conservar o quê? Vamos imaginar a pessoa que não tem propriedade alguma, não é ninguém, está desempregada e é um João Ninguém, né? O que ele quer conservar? Provavelmente nada. Não há interesse para ele conservar, não tem o que conservar. Portanto, ele é um sujeito para o conservador. Ele é um sujeito perigoso, porque a inovação, o desejo de mudança, provavelmente surjam dessas pessoas. E se essas pessoas, ainda não terem nada, não tiver crença de que um dia terão algo, se essa pessoa não crê de que terá o seu lugar na sociedade ou num mundo melhor pós-mortem, ela não terá realmente nada para conservar. Portanto, é preciso convencer a pessoa que nada tem, que ela tem uma família que deve ser conservada, que ela tem uma vida pós-mortem que deve ser conservada, né? É preciso dar alguma coisa, uma moralidade, algum elemento extra, não material, ideológico, algo para ela crer se ela nada tem, para que ela possa se dizer uma conservadora. Inclusive, é interessante,
né? Investir no mito de que antes tu tinhas algo melhor. Olha como ficou pior agora. Conserve o que tu tinha antes, porque isto era legal. Agora já não é mais. Percebe-se ainda que numa sociedade da informação, numa sociedade onde crer é difícil, porque há fake news, há várias religiões para todos os gostos, né? Há vários formatos de beleza, ideais de beleza, né? Crer é um problema. Então, é muito complicado ter que conservar. Então, por que não investirmos numa religiosidade, né, que te conecta direto com o divino, de tal maneira que tu viva mais do lado de lá do que do lado de cá, né? Eu vivo sempre ouvindo vozes, tendo contatos, vivendo para poder morrer bem, né? Então veja que aí tu começa a ter coisas para tu conservares, né? Se tu já não tem algo, tua casinha, uma coisinha lá, tu pode ter esse fenômeno, né? Conservar algo, conservar uma religiosidade, conservar uma família, conservar Deus, conservar uma vida após a morte, né? Então é preciso criar toda uma mística, toda um modo alternativo de ver a realidade para fazer a pessoa crer, para ela poder conservar. Porque se ela continuar não tendo nada para conservar, ela não será conservadora. Então vejam que o ideal bolsonarista ou esse conservadorismo bolsonarista que serve bacana para quem já tem, né? Ele serve sob medida para o grande empresário, para o grande capital. Ele serve sob medida para um Estado de lei forte, um Estado forte, né? Um Estado forte para manter a ordem, para manter o pobre onde está, para manter o rico onde está, para manter o capital onde está, manter investidores aonde estão. Então, um Estado forte cai sob medida. E para aquele que nada tem, que deveria querer um estado de bem-estar social, que deveria querer um estado que lhe protegesse, que deveria querer a ruptura do que está, né? O bolsonarismo inventa coisas para ele perder, né? A família tradicional, talvez essa pessoa nunca tenha tido, mas o bolsonarismo conta que existiu essa família bonita, bacana, tradicional, né? Esse hétero tradicional, você virou hétero de mundo, já o homem vestido de azul, mulheres de rosa, esse mundo maravilhoso que existiu algum dia e que agora não existe mais, né? Vejam como as coisas estão perdidas, né? Não creia na pluralidade, creia na univocidade dessa religiosidade ou desse ideal bolsonarista, porque ele te dá o norte. E esse norte tu podes perder, por isso sejas conservador, né? Tu podes perder esse norte, né? Tu pode ser um pobre, mas é um pobre que tem algo a perder, seja a vida após a morte, seja uma masculinidade, tu podes perder algo, uma família, uma ideal de família, para te passar para teus filhos, né? Percebam que é criado toda uma estrutura de pertencimento do ter, mesmo que simbólico, mesmo que inventado, para que possa ser ter o que perder. Então, cria-se essa ideia, né, de bolsonarismo. Portanto, este novo conservadorismo bolsonarista, ele é muito mais ilusório do que qualquer outra forma de conservadorismo. Então, se eu pensar em conservador, do ponto de vista filosófico, né, ele era até que algo razoável, apesar de ter dado maus resultados, mas enfim, algo mais ou menos razoável. Se está dando certo, por que mexer? Se nós entendemos que está dando certo, né, por que mexer? O problema é o conservadorismo atual, que diz, não perca. O quê? Não interessa, alguma coisa, nós vamos inventar, o importante é que tu não perca. Que tu seja conservador por alguma coisa, porque daí, como resultado, tu tem aula. Mas tudo fica como está, e os dinheiros entrando nos bolsos das pessoas em que o dinheiro sempre entrou. O poder vai ficar nas mãos de quem ele sempre esteve, e as coisas tendem a continuar nessa hierarquia brasileira,
né? Baseada no escravagismo, baseado no racismo, baseados na misoginia, contra LGBTQI+, enfim, né? Então as coisas vão se mantendo e se mantendo naquilo que tem de pior. Portanto, é apenas uma dica para a gente começar a pensar sobre esse conservadorismo bolsonarista perigoso. Abraço e até a próxima.